Olá pessoal, seja bem-vindo ao canal do Pobre. Hoje vou falar um pouquinho sobre comunicação, já que esse canal é sobre comunicação, desenvolvimento pessoal e ganhar dinheiro na internet. Mas hoje o assunto é comunicação. Eu vou te ajudar a ter uma comunicação magnética, né? Para fazer com que as pessoas percebam as suas ideias e percebam aquilo que você quer transmitir para elas. Eu vou fazer isso de maneira muito simples e prática com apenas duas técnicas. Essas duas técnicas são o frame físico e o frame mental. Como é que você vai fazer isso? Você vai fazer a partir de alguns passos básicos e práticos que eu vou aqui já começar a destrinchar para você. Entenda o seguinte: as pessoas gostam de ouvir outras pessoas, as pessoas gostam de comunicar. As pessoas gostam de ouvir, mas também gostam de ser ouvidas. E você não vai ser o chato que não vai fazer com que as pessoas sejam ouvidas, né? Vamos lá começar com isso logo de uma vez, chega de enrolação. Primeiro é o frame físico. A forma como vais te posicionar, olhar, mexer os braços, vai ditar a tua presença no local. Vai ditar se as pessoas vão querer conversar ou não contigo. Existem formas ou existem frames físicos que são frames de fechamento. A pessoa percebe que você logo está nem aí para a conversa. Por exemplo, se tu estás em um ambiente e cruzas os braços, o que é que dás a entender para a pessoa? Que não estás aberto à conversa. Mas se tu estás em um ambiente, cruzas os pés e colocas assim as mãos em forma, né, de um triângulo, acho que assim conseguem ver, em forma de um triângulo, significa que, olha, encostas um pouquinho, inclinas um pouquinho para frente, notas que a comunicação é bem diferente do que eu ficar com os braços cruzados. Assim eu dou abertura para a pessoa, do tipo, quero te ouvir um pouco, encostas um pouquinho para frente e notas, quero ouvir um pouco do que estás a dizer. Isso acontece principalmente quando a pessoa está a falar e tu te organizas para ouvir a pessoa sente-se importante. Isso melhora a tua comunicação. Olha, acho que eu não expliquei muito bem sobre comunicação logo começamos o vídeo. Comunicação é mais sobre gesto do que fala. É mais sobre como você vai estar diante da conversa do que o que você vai falar diante da conversa. Se tu és o tipo de pessoa que olha muito para baixo, anda muito para baixo e tens um corpo meio fechado, sabe? Eu estou assim, com o peito aberto. Essa parte é das partes mais perigosas do nosso corpo. E se alguém picar com faca aqui, há chance muito próxima a zero de eu sobreviver. Então, eu estando aberto para ti aqui, tu notas que eu estou com uma comunicação livre, estou calmo, estou confortável contigo. Vamos ter um exemplo dos cães. Os cães só viram para baixo, né? Ou só te mostram a parte do peito se ele estiver confortável contigo, se estiver a brincar contigo. Já os cães predadores ou caçadores ou cães de guarda, muito raramente você vai ver eles de barriga para cima. Sabe? Sabe por quê? Porque eles não foram feitos para isso, eles não estão confortáveis para isso. Mas já eu estou a mostrar aqui para ti que estou confortável. Isso é uma das formas que você pode utilizar para comunicar com as pessoas. Mostrar conforto, mostrar que estás confortável. Não estás desconfortável no momento. Prontos. Passando disso, eu estava a dizer sobre como você, tipo, a forma como você está, né? Baixar os ombros, né? E ficar assim, meio acanhado. O que é que eu vou passar para ti que estás a me ouvir ou que estás a assistir a esse vídeo? Ele não está confortável no que ele está a fazer, sabe? Por isso é que eu decidi estar mesmo sentado hoje nesse vídeo e fazer você perceber. Porque se eu estiver aqui à vontade a conversar contigo, tu notas que há uma
não sei se a palavra é mesmo essa, suavidade ou suavidez. Escreva aí nos comentários se a palavra está certa. Suavidade ou suavidez na minha forma de comunicar contigo. Eu estou calmo. Eu estou na minha zona de conforto. Estou na minha casa, no meu quarto. Então eu estou a comunicar de forma totalmente confortável, eficaz. Eu não tenho medo de nada que possa acontecer aqui. Sabe? Então, a forma como você vai se posicionar, vai sentar, né? E vai mostrar o teu corpo, vai mandar o peito um pouco mais para frente. Se tu quiseres demonstrar que confiança, por exemplo, não ando com a cabeça baixada, também não ando com a cabeça muito para cima, isso demonstra arrogância. Ando com a cabeça meio que no equatorial, como é que chama isso então? Pá, você entendeu? Mas não ando com a cabeça muito para cima, nem muito para baixo. Ando no limite. Demonstre confiança. Quando estiveres a comunicar, encoste um pouco para frente. Para comunicar. Olha como é que isso é poderoso. Encosta para frente, olha para os olhos da pessoa e diz: eu te entendo. Isso é matador, velho. Quando tu estás sentado e tem uma pessoa aí do outro lado, né? Ou sentado na tua frente, tu colocas o cotovelo, né? No teu pé, no teu joelho, colocas a mão no queixo, se não quiseres pode deixar livre, encosta para frente. Eu te entendo. Olha, isso é matador. Você vai perceber que as pessoas de repente começaram a querer prestar atenção naquilo que você está a dizer. A forma como você vai... E tem um fator muito importante aqui, o tom da tua voz, a forma como você vai dirigir a conversa, precisa ser totalmente, mas totalmente persuasiva. Como é que você vai trazer a persuasão para dentro disso? Você vai trazer a persuasão falando de um jeito e depois falando do outro. Sabe? Do jeitinho que eu fiz agora. Leva a pessoa para cima e depois de trás para baixo. Sabe? Faz esse joguinho com a pessoa. Leva a pessoa para cima, depois de trás para baixo. E você vai perceber que a tua comunicação está a ser totalmente persuasiva. Isso serve... Olha, essas dicas que eu estou a dar agora, elas servem tanto para quem deseja vender, para quem deseja começar algum negócio, como para quem deseja conquistar uma mulher. Se tu desejas conquistar mulheres, olha, use essas técnicas, porque são muito, mas muito persuasivas para quem deseja conquistar. Agora vamos falar um pouquinho sobre o frame mental. O que é o frame mental? O frame mental é nada mais, nada menos do que a forma como você apresenta as suas ideias. Se você apresenta as suas ideias sem confiança, porque a confiança começa na forma como você vai sentar, na forma como você vai se dirigir para a pessoa, a forma como vai olhar nos olhos, né, para demonstrar confiança, e a forma como você vai falar, ou a forma como você vai transmitir a mensagem. Tu podes transmitir a mensagem de duas formas. Com um tom, começando com um tom baixo, terminando com um tom alto, depois voltando para o baixo. Ou começando com um tom alto, voltando para o baixo, depois voltar para o alto. Isso é um joguinho de ondas, é uma frequência que você deve utilizar e deve saber quando utilizar, em que momento utilizar. Mas agora, pobre, eu não sei quando utilizar. Calma, pobre, meu pobre, calma. Você vai utilizar essas duas técnicas quando sentires a vontade para utilizar cada uma. Mas precisas controlar, é claro. Tu tens que controlar qual das duas você vai utilizar. Porque se tu falares só muito alto, ou se tu falares só de uma forma, olá, eu sou fulano, de forma muito grave, muito bonito. De
certeza que a comunicação vai ser chata. Você provavelmente frequenta alguma religião e já foste à igreja e o padre ou o pastor ficou a falar. Os pastores são muito persuasivos, por acaso. Vou trazer das igrejas católicas. Os padres são muito lentinhos na comunicação. Com um só tom de voz, não muda. E o people todo fica. Ah, que chato. Ainda não terminou. Falta quanto tempo? Mais 30 minutos? 15? 5? Porque o padre está a ser chato. Se formos para uma igreja, como é que chamam aquilo? Evangélica, para uma igreja evangélica, você vai ver que aquele povo não dorme. Por quê? Porque muito provavelmente o pastor entende de comunicação. Pastor entende de comunicação. E ele sabe que se para guiar as minhas ovelhas, eu preciso entonar a minha voz de um jeito e do outro. Lhes trazer para esse lado e depois lhes trazer para o outro. Só assim você consegue que as pessoas te percebam melhor. Sabe? O framing psicológico é isso. O framing psicológico é basicamente isso. É a forma como você vai apresentar as suas ideias. Se tu olhar para uma igreja evangélica, o pastor ele começa por falar muito alto. Livra, 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 ou liberta. Uns até dão chapada na cara, mas não estamos aqui para falar sobre religiões. Mas depois você nota que ele... Olha, vocês conhecem provavelmente o BM Samuel. É um pastor angolano. E ele tem uma comunicação muito, mas muito, mas muito poderosa. É a forma como ele transmite a mensagem. Olha, eu gosto de dizer assim. Você, se olha para mim e vê erros, não procuro usar os meus erros para me acusar, me culpar e me dizer que eu não sirvo de exemplo. Pega o que tens de bom de mim e transforma em alguma coisa boa para ti. Pega o que tens de bom de mim e transforma em alguma coisa boa para ti. Porque a minha comunicação, eu por acaso fiz o meu curso de oratória e retórica em 2023, se não estou em erro, ou 2022, já não sei. Mas quando eu fiz o meu curso de oratória e retórica, a minha comunicação não era assim tão boa quanto é agora. Porque eu me sinto um bom comunicador. Se bem que eu posso melhorar, né? Porque sempre podemos melhorar. Mas eu me sinto um bom comunicador. Eu entro em um lugar e conto uma história que não existe para as pessoas. As pessoas acreditam. Por quê? Porque eu sou um bom comunicador. Agora, eu tenho dificuldades, eu já contei isso uma vez num dos meus relacionamentos. Eu contei para minha namorada que eu tenho dificuldades em mentir. Eu contei que eu tenho dificuldades em mentir sobre relacionamentos, porque eu sou muito apaixonado, posso assim dizer. Então eu tenho dificuldades em mentir em relacionamentos. Mas vá, meu rapaz, não brinques comigo quando se trata de vendas. Se eu for te vender a minha ideia, com certeza que você vai pensar 2 a 3 vezes em negar. Antes de negar, se você pensou em negar já antes de eu ter chegado, depois de eu começar a falar, você vai pensar 2 a 3 vezes em negar. Vou passar aqui Vou dizer o que acontece comigo hoje na minha agência de marketing. Na minha agência, se eu tiver pelo menos 3 pessoas interessadas nos meus serviços, 2 vão fechar comigo. Uma provavelmente não vai fechar porque... isso são números, né? Uma provavelmente não vai fechar porque não tem dinheiro, alguma coisa assim parecida. Mas de 3, pelo menos 2 fecham. Por que eu consegui essa quantidade ou essa percentagem de fechamento em negócios? Porque eu entendo de comunicação. Além de eu saber fazer anúncios certos para as pessoas certas, eu entendo o que a pessoa quer ouvir. Acontece uma coisa em comunicação que você precisa perceber é o quê? Você não fala aquilo que você pensa. Você tem que falar aquilo que a pessoa quer ouvir. Só isso. Quando você entende que precisas falar aquilo que a pessoa quer ouvir, mano, deixa que você vai ser o maior comunicador da sua zona, quiçá do seu negócio.
ou do seu nicho. Se tu perceberes que as pessoas precisam ouvir, eu aprendi, eu tenho um amigo de Benguela, que o nome dele é Sérgio, já agora um shout-out para o Moniga. Ele me dizia assim, eu faço tudo. Tu precisas entender, isso quando eu estava a começar a vender produtos na internet, infoprodutos na internet, depois achei que é melhor não vender isso tão cedo, vou vender depois, se calhar. Tu precisas procurar ele dizia assim, tu precisas procurar uma necessidade na pessoa, lhe fazer entender que você tem a solução da necessidade que ela tem. E eu não percebia muito bem isso. Mas, bro, como assim eu vou procurar necessidade na pessoa, trazer solução da necessidade da pessoa? Mano, tu não vais dizer o que ela precisa ouvir. Tu vais dizer o que ela quer ouvir. Por exemplo, isso vai parecer meio demoníaco. Não sei se é a palavra certa, eu vai me banir por ter dito isso. Mas se tu disseres o que a pessoa precisa ouvir, ela provavelmente não vai comprar de ti. Então você tem que dizer o que ela quer ouvir. Ela quer ouvir, por exemplo, para produtos sobre amamentar. Uma mãe que tem problemas com o bebê que não dorme. O bebê não dorme. O que é que você vai buscar? Tu vai buscar um problema. Olha, a mãe não consegue dormir em condições porque o bebê faz barulho de noite. Então eu tenho que arranjar formas de fazer com que o bebê não chore de noite. Ou lhe ensinar técnicas para fazer com que o bebê não chore de noite. E o que é que você vai trazer como solução? Tu vais trazer o teu curso, o teu e-book, alguma coisa assim parecida, o teu treinamento presencial. Mas tu não vais dizer o que a pessoa precisa ouvir. O que a pessoa precisa ouvir? Se tu comprar esse treinamento, o teu bebê não vai chorar durante a noite. Isso é o que a pessoa precisa ouvir. O que ela quer ouvir? O teu bebê nunca mais vai chorar durante as noites. Isso não é verdade. Isso não é totalmente verdade. Mas faz parte da tua oferta. Então tu não vais dizer o que a pessoa precisa ouvir.